O que acontece quando a filha de 3 meses de um bilionário chora por 18 horas seguidas, afastando 4 babás profissionais, até que uma humilde governanta guatemalteca faz algo que deixa o magnata farmacêutico em lágrimas? Alexander Blackstone acreditava que sua riqueza resolveria qualquer problema, até que sua esposa morreu no parto, deixando com a bebê Isabela, que parecia chorar mais forte a cada vez que ele a segurava. Após meses de tentativas frustradas com babás caras e pediatras, ele estava à beira de um colapso total quando Maria Santos, sua discreta governanta de 2 anos, apareceu às 3 da manhã e fez algo impossível. Fez Isabela parar de chorar instantaneamente. O que aconteceu em seguida destruiria tudo o que Alexander pensava saber sobre criação de filhos, amor e as fontes inesperadas de sabedoria transformadora. Alexander Blackstone estava em sua cobertura de $50 milhões em Manhattan às 3 da manhã, com as mãos tremendo enquanto olhava para a 4ª carta de demissão daquele mês, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto os gritos agudos de sua filha Isabela, de 3 meses, ecoavam pelos corredores de mármore que outrora simbolizavam o sucesso de seu império farmacêutico. "Não aguento mais isso, Sr. Blackstone", escrevera a babá mais recente antes de abandoná-los no meio da noite. "Isabela chora 18 horas seguidas, e nada do que aprendi no meu curso de enfermagem pediátrica ajuda. Há algo profundamente errado aqui, que vai além dos cuidados normais com bebês." Sua esposa Vitória morrera ao dar à luz Isabela e, desde aquele dia de pesadelo, cada momento de sua existência se tornará um inferno, onde sua filha parecia rejeitar sua presença, chorando ainda mais sempre que ele tentava segurá-la, como se pudesse sentir a culpa e o desespero que consumiam sua alma. "Por favor, Deus, deixe-a dormir só 1 hora", Alexander sussurrou desesperadamente para o quarto vazio, com seu terno Armani de $5.000 amassado por mais uma noite sem dormir, de tentativas frustradas de confortar a criança que parecia odiá-lo. Não lhe passou despercebida a ironia de que ele, capaz de comandar mercados farmacêuticos globais no valor de bilhões, não conseguia acalmar a própria filha de 3 meses, que parecia determinada a levá-lo à loucura com seus gritos incessantes. "Isabela, por favor, querida, o papai está tentando", implorou ele enquanto ela gritava ainda mais alto em seus braços, o rostinho vermelho de tanto chorar, os punhos minúsculos cerrados como se lutasse contra o próprio mundo. O som dos gritos dela perfurava sua alma como lâminas, lembrando-o constantemente de que havia falhado não apenas como marido, por não conseguir salvar Vitória, mas agora como pai, por não conseguir proporcionar nem o mais básico conforto à filha. "Eu deveria ter morrido no lugar da sua mãe", ele sussurrou em desespero, palavras que ele nunca ousaria dizer em voz alta durante o dia, mas que o assombravam todas as noites quando ele enfrentava sozinho os gritos incessantes de Isabela. O som de passos suaves no corredor fez Alexander congelar, esperando ver outra babá fugindo de suas responsabilidades. Mas, em vez disso, uma voz suave com sotaque espanhol cortou o caos da noite como um raio de luz na escuridão. "Sr. Blackstone, posso ajudar?" Maria Santos, sua governanta guatemalteca de 52 anos, apareceu na porta de Isabela, com os olhos calorosos cheios de genuína compaixão, em vez do julgamento frio que ele vira nos rostos de tantas babás profissionais. "Maria, você deveria estar dormindo", respondeu Alexander com a voz rouca, a vergonha de ser vista em tal estado de desespero quase superando sua gratidão por qualquer oferta de ajuda. "Sei que este não é o seu trabalho e não posso pagar mais do que já pago." Suas palavras se perderam quando Maria se aproximou calmamente, seus movimentos tão naturais e confiantes que pareciam advir de décadas de experiência com crianças chorando. "Senhor, uma criança que chora não conhece horários de trabalho nem descrições de cargo", disse Maria suavemente, estendendo os braços com uma confiança que fez Alexander hesitar por apenas um instante antes de entregar Isabela a ela, esperando que os gritos se intensificassem, como sempre acontecia quando a entregava a outra pessoa. Em vez disso, algo milagroso aconteceu. Isabela começou a se acalmar quase imediatamente, seus gritos se transformando em soluços e depois em suspiros suaves enquanto Maria a segurava com uma naturalidade que Alexander jamais vira em nenhuma das caras babás profissionais. "Como?" Alexander sussurrou em completo espanto, observando a filha relaxar pela primeira vez em semanas, seus pequenos punhos se abrindo enquanto ela se acomodava no peito de Maria como se finalmente tivesse encontrado o que procurava. "Como você fez isso? 4 babás certificadas não conseguiriam realizar o que você acabou de fazer em 30 segundos. Maria sorriu com a sabedoria de alguém que já vira esse tipo de desespero antes, seus olhos se movendo entre Alexander e Isabela com uma compreensão que parecia vir de uma experiência profundamente pessoal, e não de treinamento profissional. "Às vezes, senhor, bebês não precisam de técnicas ou equipamentos caros", disse ela com sua voz suave,
embalando Isabela em um ritmo natural que parecia instintivo, em vez de aprendido. Eles precisam se sentir seguros, amados, que a pessoa que os segura acredita que eles são preciosos e não um problema a ser resolvido. As palavras de Maria atingiram Alexander como um soco no estômago, forçando-o a confrontar a verdade de que vinha tratando Isabela como um problema de negócios a ser resolvido, em vez de uma filha a ser amada. Ela sente a sua dor, Senhor, continuou Maria, com uma sabedoria que transcendia qualquer educação formal que ele já tivesse recebido. Bebês são muito sábios em relação a sentimentos, mesmo quando não conseguem falar sobre eles. Isabela sabe que sua mãe se foi e sente sua tristeza misturada com amor, e isso a confunde, pois ela não consegue entender por que o amor traz tanta dor. Alexander sentiu novas lágrimas ardendo em seus olhos enquanto processava essa perspectiva que nenhum dos pediatras caros havia oferecido, a ideia de que Isabela estava respondendo à sua própria angústia emocional, em vez de simplesmente ser uma criança difícil. "O senhor está dizendo que ela chora por minha causa?" perguntou ele, com a voz embargada pelo peso da culpa que carregava desde a morte de Vitória. "Não por sua causa, senhor", corrige Maria gentilmente, "mas porque ela sente a sua dor e não sabe como ajudá-la a se curar, então ela chora na esperança de que alguém venha e cure vocês dois." A revelação de que Isabela poderia estar reagindo à sua própria turbulência emocional em vez de simplesmente rejeitá-lo forçou Alexander a confrontar verdades incômodas sobre como sua dor havia criado uma barreira entre ele e a filha quando ela mais precisava de conexão. "Achei que se contratasse as melhores babás e fornecesse tudo o que ela precisasse, seria o suficiente", admitiu Alexander, observando Isabela dormir pacificamente nos braços de Maria pela primeira vez em meses. "Eu não sabia como. Não consigo nem olhar para ela sem ver Vitória, e a dor é tão intensa que pensei que seria melhor deixar os cuidados dela para profissionais." Maria sentiu com compreensão, seus olhos se enchendo de compaixão por um homem cuja riqueza não conseguia protegê-lo da dor mais fundamental da perda humana. "Dinheiro não compra a sensação de ser desejada e querida, senhor", disse Maria suavemente, "e Isabela precisa saber que seu pai a ama não apenas com a carteira, mas com o coração que ainda está se recuperando da perda de sua mãe." A profundidade da compreensão de Maria sobre o desenvolvimento infantil e a dinâmica familiar começou a emergir quando Alexander percebeu que seus insights se baseavam em sua vasta experiência na criação de filhos em circunstâncias muito mais desafiadoras do que as dele, apesar de sua riqueza e recursos. "Maria, como você conseguiu criar 7 filhos depois que seu marido morreu?" perguntou Alexander durante uma de suas conversas noturnas, enquanto Isabela dormia pacificamente em seu berço. Sua pergunta refletia uma curiosidade genuína sobre como alguém com recursos financeiros limitados havia conseguido lidar com a paternidade solteira, enquanto ele lutava, apesar de todas as vantagens que o dinheiro podia oferecer. "Não foi fácil, senhor", respondeu Maria com a honestidade de alguém que havia passado por dificuldades reais. "Houve muitas noites em que chorei até dormir, preocupada em como pagar a comida e o aluguel e, ao mesmo tempo, ser a mãe de que meus filhos precisavam." Seu reconhecimento das dificuldades práticas da paternidade solteira proporcionou uma perspectiva que ajudou Alexander a entender que seus desafios, embora reais, eram diferentes, mas não necessariamente mais difíceis, do que aqueles enfrentados por pessoas sem suas vantagens financeiras. "Mas aprendi que as crianças perdoam muitos erros quando sabem que são amadas", continuou Maria, "e são muito sábias sobre o que realmente importa, mesmo quando não conseguem falar sobre isso." Sua observação sobre a inteligência emocional das crianças desafiou a suposição de Alexander de que proporcionar conforto material era suficiente para o desenvolvimento saudável de Isabela, sugerindo que a presença emocional e a conexão autêntica eram mais importantes do que brinquedos, roupas ou equipamentos educacionais caros. "Na minha família, nunca deixamos bebês chorarem sozinhos", explicou Maria enquanto ensinava a Alexander técnicas para interpretar os diferentes tipos de choro de Isabela e responder adequadamente a cada um. "Porque acreditávamos que responder rapidamente ensina às crianças que o mundo é um lugar seguro onde suas necessidades serão atendidas com amor e atenção." Sua descrição de parentalidade responsiva contrastava fortemente com alguns conselhos que Alexander receberá de pediatras e especialistas em parentalidade que enfatizavam horários, treinamento de independência e evitar mimar as crianças com excesso de atenção. "Também acreditávamos que os bebês deveriam fazer parte da vida familiar desde o início", continuou Maria, "não escondidos em quartos separados, mas incluídos em conversas, refeições e atividades diárias, para que aprendam desde o nascimento que pertencem e são membros valiosos da família." Sua filosofia sobre inclusão infantil desafiava a abordagem americana moderna de criar ambientes especializados para bebês e contratar cuidadores profissionais,
sugerindo que Isabela poderia se beneficiar mais de ser integrada à vida diária de Alexander do que ser cuidada por babás caras e isoladas. Viu como ela arqueia as costas e vira a cabeça quando está superestimulada? Maria apontou durante um dos períodos agitados de Isabela. Isso significa que ela precisa de um tempo tranquilo com luzes fracas e sons suaves, sem mais brinquedos, pulos ou tentativas de entretê-la. A sabedoria cultural que Maria compartilhou com Alexander se baseou em gerações de tradições familiares sobre criação de filhos, que enfatizavam o apoio comunitário, a expressão emocional e a integração das crianças à vida adulta, em vez de segregá-las em ambientes especializados e centrados na criança. Observou como ela emite pequenos sons antes de começar a chorar. Continuou Maria. Essas são as maneiras dela de pedir atenção ou conforto antes de ficar realmente angustiada. Se você responder a esses primeiros sinais, muitas vezes pode evitar o choro por completo. A percepção de que Isabela comunicava suas necessidades antes de atingir pontos críticos transformou a abordagem de Alexander de um controle de danos reativo para uma atenção proativa que antecipava e atendia às suas necessidades antes que se tornassem avassaladoras. Observe os olhos dela, acrescentou Maria. Ela está estudando seu rosto e aprendendo a confiar em você. Quando você sorri para ela e fala suavemente, você está ensinando que ela está segura e amada e que o mundo é um bom lugar para ela crescer e explorar. As demonstrações práticas da expertise de Maria em cuidados infantis se mostraram mais eficazes do que qualquer treinamento profissional que Alexander tivesse recebido, pois ela o ensinou a ler os sinais de Isabela, a entender seus ritmos e a responder às suas necessidades com confiança, em vez de ansiedade. Primeiro, Senhor, você precisa respirar e encontrar paz em seu próprio coração, instruiu Maria enquanto guiava Alexander em sua primeira tentativa bem-sucedida de acalmar Isabela durante um de seus episódios de choro, porque se seu espírito estiver agitado, a pequena sentirá essa energia e ficará agitada também. Sua abordagem de coaching tratava a paternidade como uma habilidade que poderia ser aprendida com prática e paciência, em vez de uma habilidade inata que algumas pessoas possuíam e outras não. Segure-a perto do seu peito para que ela possa ouvir seus batimentos cardíacos, continuou Maria, demonstrando a técnica que funcionara tão bem quando Alexander a encontrou no berçário, e fale com ela com a voz que você usaria para dizer a alguém que a ama mais do que a própria vida, porque é isso que ela precisa ouvir, mesmo que não consiga entender as palavras. As instruções desafiavam Alexander a acessar capacidades emocionais que sua formação em administração o ensinara a suprimir, exigindo vulnerabilidade e autenticidade que lhe soavam estranhas após anos mantendo distância profissional em todos os seus relacionamentos. Conte a ela sobre a mãe dela, sugeriu Maria gentilmente. Diga a ela como Vitória era linda, o quanto vocês dois a desejavam, como a mãe dela ficaria orgulhosa de vê-la crescer forte e saudável. Isabela precisa conhecer a história de onde ela veio e quanto amor criou sua existência. A cura emocional que ocorreu quando Alexander aprendeu a cuidar de Isabela também transformou sua abordagem ao luto, pois Maria o ajudou a entender que a morte de Vitória poderia ser homenageada celebrando a vida da filha, em vez de ficar preso à tristeza que o impedia de estar presente no desenvolvimento diário de Isabela. Senhor Alexander, posso lhe mostrar uma coisa? Perguntou Maria certa noite, enquanto pegava um álbum de fotos desgastado, cheio de fotos de seus próprios filhos em diferentes idades. Foi assim que mantive viva a memória do meu marido para os meus filhos depois que ele morreu. O álbum revelou uma tradição familiar de contar histórias que mantinha os entes queridos falecidos presentes na vida cotidiana por meio de memórias compartilhadas, fotografias e conversas constantes sobre o orgulho que os falecidos sentiriam por suas conquistas e marcos atuais. Conversávamos sobre o papai todos os dias, explicou Maria, não de maneiras tristes que fizessem as crianças chorarem, mas de maneiras alegres que as ajudassem a entender o quanto ele as amava e como seu amor ainda fazia parte de suas vidas, mesmo que ele não pudesse estar presente pessoalmente. A abordagem dela para processar o luto, mantendo a funcionalidade parental, forneceu a Alexander um modelo para honrar a memória de Vitória, permanecendo emocionalmente disponível para as necessidades de Isabela. Isabela deveria conhecer a mãe dela através das suas histórias, continuou Maria, e deveria ver fotos de Vitória segurando-a no colo quando ela nasceu, e deveria entender que o amor da mãe dela continua vivo através do seu amor por ela. A sugestão de que o luto poderia coexistir com a alegria e que a memória poderia fortalecer, em vez de diminuir, os relacionamentos atuais ofereceu a Alexander um caminho a seguir que honrava tanto sua perda quanto suas responsabilidades como pai de Isabela. Quando você conta histórias sobre Vitória para Isabela, explicou Maria, você não está apenas honrando sua esposa, você está dando à sua filha uma noção de onde ela veio e por que ela é tão preciosa,
porque ela é o produto do maior amor que você e Vitória já compartilharam. A transformação de ver o luto como um obstáculo à parentalidade para entendê-lo como uma ponte que poderia conectá-lo à necessidade de Isabela de conhecer suas origens marcou uma virada crucial na recuperação emocional de Alexander e em sua capacidade de ser o pai que Isabela precisava. Sua dor mostra a Isabela o quanto sua mãe era amada, observou Maria, e quando ela for mais velha, ela entenderá que a profundidade de sua tristeza reflete a profundidade de seu amor, e isso a ajudará a se sentir orgulhosa de onde veio, em vez de triste pelo que perdeu. O momento decisivo veio 3 semanas depois, quando Alexander chegou em casa após um dia particularmente estressante e encontrou Isabela chorando no berço. Em vez de chamar por Maria ou sentir a onda familiar de frustração e impotência, ele se viu automaticamente adotando a rotina calmante que Maria lhe ensinara. "Olá, minha linda menina", Alexander disse suavemente enquanto segurava Isabela contra o peito, sua voz carregada de calor e ternura que estavam guardados desde a morte de Vitória. "Papai está aqui agora, e eu vou te contar sobre a mulher incrível que te deu a vida." As palavras fluíram naturalmente quando ele começou a descrever o riso de Vitória, sua empolgação durante a gravidez, seus sonhos para o futuro da filha, permitindo que sua própria dor se transformasse de uma barreira em uma ponte que o conectava à necessidade de Isabela de entender suas origens. Pela primeira vez desde o nascimento, Isabela parou de chorar quase imediatamente quando Alexander a abraçou, seu pequeno corpo relaxando contra seu peito como se ela finalmente reconhecesse que seu pai estava emocionalmente presente, e não apenas fisicamente disponível. Maria tinha razão, Alexander sussurrou para a filha enquanto ela adormecia pacificamente em seus braços. Você não estava chorando só porque estava com fome ou cansada. Você estava chorando porque precisava se sentir amada por alguém que não tivesse medo de te amar completamente. A percepção de que a disponibilidade emocional dele era o ingrediente que faltava no relacionamento marcou o início de um vínculo que remodelaria a vida de ambos de maneiras que Alexander jamais imaginara serem possíveis. Sua mãe ficaria tão orgulhosa de quão forte e linda você é, continuou Alexander, com a voz firme enquanto proferia palavras que o teriam levado às lágrimas apenas algumas semanas antes, e ela ficaria orgulhosa de mim por ter aprendido a ser o pai que você merece, mesmo tendo demorado muito para entender o que você realmente precisava. A expressão serena no rosto de Isabela enquanto dormia em seus braços confirmou que a conexão que ele buscava estava finalmente sendo estabelecida por meio da presença emocional, em vez de intervenções caras ou assistência profissional. "Amanhã vou te mostrar mais fotos da mamãe", prometeu Alexander, "e vou te contar sobre o dia em que você nasceu e como ficamos felizes em te conhecer, mesmo sendo o dia mais triste da minha vida também." A capacidade de sentir alegria e tristeza simultaneamente sem ser dominado por nenhuma delas representava um nível de maturidade emocional que Alexander nunca havia alcançado antes de se tornar pai de Isabela. A transformação gradual de sua casa, de um lugar de luto e disfunção para um lugar de cura e conexão, tornou-se evidente à medida que Alexander começou a compreender que a sabedoria de Maria ia muito além dos cuidados com as crianças, abrangendo lições de vida sobre resiliência, família e como encontrar alegria apesar da perda. "Senhor Alexander", disse Maria certa noite, enquanto observavam Isabela brincar com seus brinquedos, "posso lhe dizer algo que pode ajudar seu coração a se curar, assim como o da pequena?" Seu gentil pedido de permissão para oferecer orientação pessoal refletia respeito pelos limites, ao mesmo tempo em que reconhecia o relacionamento mais profundo que havia se desenvolvido entre eles por meio do compromisso compartilhado com o bem-estar de Isabela. "Meu primeiro marido morreu quando minha filha mais nova tinha apenas 2 meses", continuou Maria, "e eu pensei que meu mundo tinha acabado, que eu nunca poderia ser uma boa mãe para meus filhos sem o papai deles para me ajudar." A revelação de sua própria experiência com a monoparentalidade após a perda forneceu contexto para a compreensão da fonte de sua sabedoria sobre como equilibrar o luto com a necessidade de estar emocionalmente presente para crianças que precisavam de estabilidade e amor. "Mas minha sogra me disse algo que nunca esqueci: Mija, seus filhos não precisam que você seja perfeita. Eles precisam que você esteja presente. Eles precisam que você mostre a eles que o amor é mais forte que a tristeza, que a vida continua mesmo quando parte do seu coração está faltando." O conselho da sogra transcendeu fronteiras culturais e econômicas para falar diretamente à luta de Alexander para equilibrar sua própria dor com as necessidades de desenvolvimento de Isabela por um pai que pudesse fornecer segurança emocional e orientação. A sabedoria que ajudara Maria a sobreviver e prosperar como mãe solteira agora estava sendo passada para Alexander, criando uma ponte entre seus mundos diferentes por meio da experiência compartilhada de perda e responsabilidade parental. "Isabela não precisa de um pai perfeito", continuou Maria,
Ela precisa de um pai que esteja se curando e aprendendo, e que mostre a ela que mesmo quando a vida parte seu coração, você pode consertar os cacos com amor. Sua perspectiva reformulou as inadequações percebidas por Alexander como oportunidades de crescimento e conexão, sugerindo que sua vulnerabilidade e processo de aprendizado eram, na verdade, presentes que ele poderia dar a Isabela, em vez de fraquezas que ele precisava esconder. Você está ensinando a ela que os homens podem ser gentis e emocionais e ainda assim serem fortes, observou Maria, e essa é uma lição muito importante para uma garotinha aprender com o pai. O reconhecimento de que sua jornada emocional estava modelando uma masculinidade saudável para Isabela deu motivação adicional para Alexander continuar o difícil trabalho de cura enquanto pai. A expansão do papel de Maria, de governanta para conselheira de confiança e figura de avó substituta, aconteceu naturalmente à medida que Alexander começou a reconhecer que a sabedoria dela sobre a vida familiar excedia tudo o que ele pudesse aprender em livros, especialistas ou em sua própria experiência limitada com relacionamentos saudáveis. Maria, você estaria disposta a me ajudar com mais do que apenas a limpeza? Perguntou Alexander timidamente, sem saber como propor uma mudança em seu relacionamento profissional que reconhecesse seu valor como especialista em cuidados infantis e conselheira familiar. Sei que não foi para isso que você foi contratada, mas Isabela responde a você de uma forma que não responde a ninguém, e acho que preciso aprender com você sobre como ser um pai melhor. Seu pedido refletia o reconhecimento de que sua experiência valia muito mais do que o que ele pagava por serviços de limpeza e que o bem-estar de Isabela poderia depender da manutenção do envolvimento de Maria em suas vidas de forma mais substancial. Senhor Alexander, seria uma honra ajudar o senhor e a pequena, respondeu Maria com a dignidade de quem entendia o valor do que ela tinha a oferecer. Mas acho que o senhor já está se tornando um pai muito melhor do que imagina. O senhor só precisava aprender que o amor não é algo que se compra ou contrata, é algo que se deve dar com as próprias mãos e com o próprio coração. Sua disposição em expandir seu papel, mantendo limites apropriados, demonstrou sabedoria em relacionamentos profissionais que honravam tanto sua expertise quanto a posição de Alexander como pai de Isabela e o decisor final sobre seus cuidados e criação. O que posso ensinar se baseia na experiência, não em livros, continuou Maria, mas a coisa mais importante que posso lhe ensinar já está em seu coração. O Senhor só precisa deixar que Isabela lhe ensine como acessá-la. Suas palavras refletiam a compreensão de que a parentalidade bem-sucedida exige não apenas técnicas e conhecimento, mas também vulnerabilidade emocional e disposição para aprender com a criança sobre o que ela precisa para se sentir segura e amada. Isabela é uma ótima professora, Senhor. Ela lhe mostrará exatamente como ser o pai que ela precisa, se você estiver disposto a ouvir com o coração em vez de apenas com a mente. A parceria que eles estavam criando representava um novo modelo de apoio familiar que honrava a sabedoria tradicional, mas se adaptava às circunstâncias contemporâneas, proporcionando a Isabela o cuidado integral de que ela precisava e, ao mesmo tempo, dando a Alexander a orientação necessária para desenvolver suas habilidades parentais e sua capacidade emocional. A transformação da estrutura familiar criou uma estrutura familiar não convencional, mas altamente eficaz, onde a sabedoria e a experiência de Maria complementavam os recursos e o comprometimento de Alexander, proporcionando a Isabela cuidados e atenção abrangentes que nem babás caras nem pais bem-intencionados, porém inexperientes, poderiam proporcionar sozinhos. Isso é melhor do que qualquer agência de babás poderia ter providenciado, refletiu Alexander enquanto observava Maria ensinar Isabela a bater palmas enquanto ele atendia ligações comerciais de casa, porque você não está apenas cuidando dela, você está ensinando a nós dois como ser uma família. A observação destacou como o envolvimento de Maria criou estabilidade e continuidade que cuidadores profissionais, por mais qualificados que fossem, não conseguiam igualar, pois seu emprego era temporário e seu investimento emocional era limitado pelas fronteiras profissionais. Isabela sabe que pode contar com nós dois, continuou Alexander, e eu sei que posso contar com sua orientação quando não tiver certeza de como lidar com novos desafios à medida que ela cresce e se desenvolve. A parceria que criaram representava um novo modelo para parentalidade monoparental, que reconhecia o valor da orientação experiente, mantendo o vínculo pai-filha de que Isabela precisava para um desenvolvimento emocional saudável. Senhor Alexander, disse Maria com a satisfação de alguém cujo trabalho de vida finalmente estava sendo reconhecido e valorizado, eu também aprendi com o Senhor. O Senhor me mostrou que bons pais vêm em muitas formas diferentes e que o amor pode crescer mesmo em corações partidos pela perda. Isabela tem muita sorte de ter um pai que se importa o suficiente para aprender e mudar por ela. A estrutura familiar que desenvolveram desafiava as convenções sociais sobre as relações empregador-empregado,
ao mesmo tempo que criava exatamente o tipo de ambiente estável e amoroso de que Isabela precisava para prosperar, apesar da perda da mãe. Não somos uma família tradicional, observou Alexander, mas somos uma família de verdade, e é isso que importa para Isabela. A definição de família que emergiu dessas circunstâncias enfatizava o amor, o comprometimento e o cuidado mútuo acima de estruturas legais ou biológicas, criando um lar onde Isabela pudesse crescer sabendo que era amada e valorizada por adultos que haviam escolhido priorizá-la acima das convenções sociais ou expectativas profissionais. As implicações comerciais da nova abordagem de Alexander para equilibrar a paternidade com as responsabilidades profissionais começaram a remodelar sua compreensão de liderança e prioridades de maneiras que, em última análise, fortaleceram, em vez de enfraquecer, sua eficácia como CEO. Preciso reestruturar minha agenda para garantir que estarei em casa para a rotina de dormir da Isabela, anunciou Alexander à sua assistente executiva, e quero agendar algumas reuniões de casa para que eu possa manter minha presença no dia a dia dela, enquanto ainda administro os negócios da empresa. Sua disposição em adaptar suas obrigações profissionais para acomodar suas responsabilidades parentais refletiu o amadurecimento em sua compreensão do que constituía o verdadeiro sucesso e a liderança sustentável. A indústria farmacêutica estará lá amanhã, explicou Alexander ao seu conselho de administração durante uma reunião na qual delineou sua nova abordagem para a integração entre vida profissional e pessoal, mas a infância da Isabela acontece apenas uma vez. E eu me recuso a perdê-la porque estava muito ocupado acumulando riqueza para aproveitar o que a riqueza deveria proporcionar: a liberdade de priorizar o que realmente importa. Sua mudança filosófica, da acumulação de riqueza para a utilização da riqueza para fins familiares, gerou um efeito cascata em toda a organização, à medida que outros executivos começaram a questionar suas próprias premissas sobre a relação entre realização profissional e realização pessoal. Maria me ensinou que a verdadeira liderança significa estar presente para as pessoas que dependem de você, disse Alexander durante um discurso para jovens executivos, e se eu não posso estar presente para minha própria filha, como posso esperar liderar com eficácia milhares de funcionários que também têm famílias e vidas pessoais que merecem respeito e consideração? A filosofia de liderança que emergiu de sua experiência com Maria e Isabela influenciou as políticas corporativas em toda a empresa, incluindo benefícios aprimorados de licença parental, arranjos de trabalho flexíveis e serviços de apoio à família que reconheciam os funcionários como seres humanos completos, e não apenas como recursos profissionais. Isabela me tornou um CEO melhor, refletiu Alexander, porque ela me ensinou que o sucesso sem conexão não tem sentido e que o trabalho mais importante que fazemos é frequentemente o trabalho que acontece em casa, com as pessoas que amamos. A integração dos valores familiares em sua abordagem de negócios criou uma cultura corporativa mais sustentável e humana, que atraiu os melhores talentos e, ao mesmo tempo, melhorou a satisfação e a retenção dos funcionários. O reconhecimento formal da expertise de Maria começou quando Alexander providenciou sua certificação como especialista em apoio à família por meio de um programa na Escola de Serviço Social da Universidade de Colômbia, o que lhe conferiu credenciais que refletiam seus anos de experiência prática e, ao mesmo tempo, abriu portas para que ela ajudasse outras famílias profissionalmente. Maria, eu sei que você não precisava de um diploma para me ensinar a ser pai, disse Alexander ao lhe entregar os documentos de certificação, mas quero que outras pessoas reconheçam o que aprendi sobre seus conhecimentos e habilidades. O gesto representou tanto respeito por sua expertise quanto reconhecimento de que credenciais formais aumentariam sua capacidade de compartilhar sua sabedoria com famílias que poderiam ser céticas em relação à orientação de alguém sem formação profissional tradicional. Isso permitirá que você trabalhe com famílias como consultora, em vez de apenas como empregada doméstica, continuou Alexander, e garantirá que você seja recompensada adequadamente pelo nível de expertise que demonstrou ao ajudar Isabela e eu a nos tornarmos uma família de verdade. A oportunidade de ascensão profissional refletiu a compreensão de Alexander de que as contribuições de Maria mereciam reconhecimento e remuneração à altura de seu valor, em vez de serem limitadas pelas expectativas convencionais sobre funções de serviço doméstico. Senhor Alexander, o Senhor me deu mais do que um emprego, respondeu Maria com dignidade e gratidão. O Senhor me deu a chance de usar minha experiência de vida para ajudar outras famílias, e esse é um presente que honra todos os filhos que criei e todas as lições que aprendi sobre o que realmente importa na vida. A oportunidade de desenvolvimento profissional também criou um caminho para Maria compartilhar sua sabedoria com outras famílias que enfrentam desafios semelhantes, estendendo o impacto de seu conhecimento para além de Alexander e Isabela, beneficiando a comunidade em geral. Há muitas famílias que precisam do que o Senhor nos ensinou, observou Alexander, e agora o Senhor tem as credenciais e a plataforma para alcançá-las.
A consolidação de Maria como consultora familiar profissional representou uma ponte entre a sabedoria cultural tradicional e os serviços contemporâneos de apoio à família, criando novos modelos para ajudar as famílias a superar desafios por meio de orientação experiente, em vez de apenas conhecimento teórico. Os efeitos em cascata da influência de Maria começaram a se estender para além das famílias individuais, abrangendo conversas mais amplas sobre desenvolvimento infantil, apoio familiar e o valor do conhecimento tradicional para enfrentar os desafios contemporâneos da parentalidade. A abordagem de Maria desafia muitas premissas na área, observou a doutora Sarah Shen, especialista em desenvolvimento infantil que começou a colaborar com Maria em pesquisas sobre a eficácia de práticas parentais culturalmente informadas, particularmente a ideia de que intervenções caras e expertise profissional são sempre superiores a cuidadores experientes que entendem as necessidades emocionais das crianças intuitivamente. O reconhecimento acadêmico dos métodos de Maria validou as abordagens tradicionais de criação de filhos, que haviam sido marginalizadas pela ênfase moderna em especialistas credenciados e soluções baseadas em tecnologia. O que é notável no sucesso de Maria com Alexander e Isabela, continuou a doutora Shen, é como ela conseguiu curar simultaneamente o luto do pai e a necessidade de apego da criança, criando um vínculo familiar seguro que serve de base para o desenvolvimento saudável de Isabela. A análise profissional da intervenção de Maria destacou aspectos de sua abordagem que poderiam ser estudados e potencialmente replicados para ajudar outras famílias que enfrentam desafios semelhantes. A integração de aconselhamento para o luto, educação parental e apoio prático ao cuidado infantil em um único relacionamento representa um modelo holístico que atende a múltiplas necessidades de forma mais eficaz do que serviços especializados que operam isoladamente, observou a doutora Shen, fornecendo uma estrutura acadêmica para compreender por que a abordagem abrangente de Maria obteve sucesso onde outras intervenções falharam. A colaboração em pesquisa entre Maria e instituições acadêmicas criou novos modelos para validar e compartilhar o conhecimento tradicional em contextos profissionais, preenchendo a lacuna entre a educação formal e a experiência vivida. O trabalho de Maria demonstra que a expertise se apresenta de muitas formas, concluiu a doutora Shen, e que o apoio familiar mais eficaz frequentemente combina conhecimento profissional com sabedoria cultural e experiência pessoal, de maneiras que honram tanto a compreensão científica quanto as práticas tradicionais. A validação acadêmica da abordagem de Maria abriu portas para que outros cuidadores experientes tivessem seu conhecimento reconhecido e utilizado em sistemas profissionais de apoio familiar. A criação da Fundação Alexander e Victoria Blackstone para apoio à família criou uma plataforma permanente para compartilhar a sabedoria de Maria com famílias em todo o país que enfrentavam desafios semelhantes relacionados ao luto, à perda e à monoparentalidade. Quero estabelecer uma fundação focada em apoiar pais solteiros, anunciou Alexander durante uma reunião executiva, particularmente aqueles que criam filhos enquanto lidam com o luto, a perda ou outros desafios da vida que tornam a parentalidade mais difícil. Sua proposta baseou-se diretamente em sua própria experiência de quase fracassar como pai, antes que a intervenção de Maria o ajudasse a entender o que Isabela realmente precisava dele. Forneceremos não apenas assistência financeira, mas também acesso a cuidadores experientes que possam ensinar habilidades parentais e fornecer apoio emocional durante os períodos de transição, continuou Alexander, porque aprendi que boas intenções não são suficientes se você não tiver o conhecimento e a confiança para traduzi-las em cuidados eficazes. O conceito da fundação refletia seu reconhecimento de que muitos pais poderiam se beneficiar do tipo de sabedoria e orientação que Maria havia fornecido, mas que tais recursos muitas vezes não estavam disponíveis para pessoas sem os recursos financeiros que ele tinha para contratar cuidadores experientes em suas casas. Maria atuará como nossa diretora de serviços de apoio à família, acrescentou Alexander, porque sua experiência e compaixão se mostraram mais valiosas do que qualquer diploma ou certificação quando se trata de entender o que as famílias realmente precisam para prosperar. A oferta representou não apenas o reconhecimento profissional das contribuições de Maria, mas também o reconhecimento de que sua sabedoria merecia uma plataforma onde pudesse beneficiar outras famílias que enfrentam desafios semelhantes. A fundação treinará outros cuidadores na abordagem de Maria, explicou Alexander, criando uma rede de especialistas em apoio à família que podem fornecer o tipo de assistência abrangente que atende às necessidades práticas e emocionais. A iniciativa representou um novo modelo de apoio à família que honrou o conhecimento tradicional, ao mesmo tempo em que criou maneiras sistemáticas de compartilhar esse conhecimento com famílias que precisavam de orientação durante transições difíceis.
O impacto a longo prazo da influência de Maria no relacionamento de Alexander e Isabela tornou-se evidente à medida que Isabela crescia de bebê para uma criança pequena, cujo apego seguro ao pai e sua confiança em situações sociais refletiam a estabilidade emocional que a orientação de Maria ajudou a criar durante seus primeiros meses. O desenvolvimento de Isabela é notável, observou seu pediatra durante um check-up de rotina. Ela demonstra comportamentos de apego seguros, habilidades sociais avançadas e regulação emocional que sugerem que ela teve cuidados consistentes e responsivos, apesar da perda de sua mãe. A avaliação profissional confirmou que o vínculo que Alexander aprenderá a construir com Isabela por meio do ensino de Maria estava produzindo exatamente o tipo de desenvolvimento saudável que a teoria do apego previa que resultaria de relacionamentos seguros entre pais e filhos. Ela também é bilingue, acrescentou o pediatra, surpreso, o que é incomum para uma criança de sua idade, a menos que tenha sido exposta a ambas as línguas consistentemente desde o nascimento. A observação refletiu as contribuições culturais de Maria para a educação de Isabela, já que ela falava naturalmente com a criança em inglês e espanhol enquanto ensinava Alexander a apreciar os benefícios cognitivos do desenvolvimento multilingue. Isabela chama Maria de abuela, explicou Alexander com orgulho, e ela aprendeu que famílias podem incluir pessoas que não são parentes de sangue, mas que estão conectadas por amor e escolha. A terminologia usada por Isabela refletia sua compreensão do papel de Maria na família como mais do que uma funcionária, mas como uma anciã querida, cuja sabedoria e cuidado moldaram suas primeiras experiências e continuariam a influenciar seu desenvolvimento à medida que ela crescia na infância e além. O mais impressionante, continuou o pediatra, é como Isabela parece bem ajustada, apesar do trauma de perder a mãe tão jovem. Esse nível de resiliência geralmente indica um apego inicial muito seguro e apoio emocional consistente. A validação profissional do desenvolvimento de Isabela forneceu evidências concretas de que a abordagem de Maria para curar pai e filha havia criado a base para a saúde emocional e a segurança ao longo da vida. Ela fala da mãe com alegria em vez de tristeza, observou Alexander, porque Maria nos ensinou que o amor não termina com a morte e que as memórias podem ser fontes de força em vez de apenas luto. A transformação que começara com o simples ato de Maria confortar um bebê que chorava evoluiu para uma releitura abrangente de como as famílias poderiam ser criadas, apoiadas e sustentadas por meio da integração de diversas formas de conhecimento, experiência e sabedoria cultural. Às vezes penso no que teria acontecido comigo e com Isabela se Maria não estivesse aqui naquela noite, refletiu Alexander durante uma entrevista sobre o trabalho de sua fundação com pais solteiros, e percebo que fomos salvos não por dinheiro ou expertise profissional, mas pela disposição de alguém em enxergar nossa necessidade e responder com amor e conhecimento adquiridos por meio de sua própria experiência de vida. Seu reconhecimento de quão perto havia chegado de fracassar como pai destacou a fragilidade dos laços familiares e a importância de ter acesso a sistemas de apoio que pudessem fornecer orientação durante períodos críticos de adaptação e crescimento. Maria me ensinou que ser pai significa estar disposto a aprender com qualquer pessoa que tenha sabedoria para compartilhar, continuou Alexander, independentemente de sua origem, educação ou status social. As lições mais valiosas sobre como criar filhos geralmente vêm de pessoas que realmente criaram filhos com sucesso, não de livros didáticos ou teorias de especialistas. A filosofia que emergiu de sua experiência com Maria agora guiava a abordagem de sua fundação para apoiar outras famílias, enfatizando a sabedoria prática e o apoio emocional em detrimento de intervenções técnicas e programas caros. A garotinha que antes chorava inconsolavelmente nos braços do pai agora brincava alegremente no centro familiar da fundação, com seu apego seguro e personalidade alegre servindo como testemunho vivo do poder transformador do amor, da sabedoria e da coragem de aceitar ajuda de fontes inesperadas. Isabela sabe que é amada por muitas pessoas, observou Alexander, mas também sabe que seu pai aprendeu a amá-la adequadamente ouvindo a abuela Maria, e isso a deixa orgulhosa de nossa família e confiante em seu lugar no mundo. A história de sucesso que começara com um bilionário desesperado e seu bebê chorando tornou-se um modelo de como as famílias podem se curar, crescer e prosperar quando apoiadas pela combinação certa de recursos, sabedoria e amor incondicional.